Irmãos, primeira carta do apóstolo João, o capítulo é o 2, o versículo que nós vamos estudar nessa noite é do 15 ao 17. O título diz assim: não se deve amar o mundo. Não se deve amar o mundo. Qual é o contexto, queridos? Rapidamente disso. Pela manhã, nós estávamos falando que João, ele começa a sua carta nos destacando 3 características que um crente deve ter. Ele diz: olha, o crente deve confessar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é uma marca de um crente. Segundo, o crente deve obedecer a Deus e ter comunhão com Deus. Não basta dizer que conhece a Deus, é necessário ter comunhão, e comunhão requer obediência. Segundo ponto. E o terceiro ponto que João diz é: uma outra marca de um crente é que ele ama o próximo, ele é misericordioso, ele perdoa, ele tem um coração quebrantado, ele não se julga melhor do que ninguém, ele não trata ninguém com indiferença. Então João faz essas 3 marcas de um crente, e ele traz várias exortações, vários puxões de orelha. E aí provavelmente o povo já devia estar um pouco magoado de tanto apanhar de João. João vai para o momento, que foi a pregação da manhã, e traz algumas verdades para alegrar o nosso coração, traz algumas verdades para fazer com que a gente lembre-se de quem nós somos. E aí João disse pela manhã que nós somos aqueles que foram perdoados no nome de Jesus. Nossos pecados foram perdoados. Nós estávamos vivendo numa vida terrível de pecados, vivíamos caminhando para a perdição, e Jesus nos perdoou. Segundo ponto que João falou com a gente de manhã é que nós somos aqueles que conhecem a Deus. Os servos do Senhor, os verdadeiros cristãos, porque nem todo aquele que está na igreja é cristão de verdade, esses cristãos conhecem a Deus, tiveram uma experiência com Ele, escutam a sua voz, têm o Espírito Santo dentro de si, são testificados no seu coração da presença do seu Deus. Segundo ponto. Terceiro ponto que a gente falou de manhã, João disse que nós, os cristãos, somos fortes, porque a força do Senhor permanece em nós, porque nós guardamos a palavra do Senhor. Assim sendo, somos fortes e resistimos às tentações, às provações, às tempestades, às tristezas que o mundo nos impõe. Nós resistimos. Por quê? Porque somos fortes no nome de Jesus. A vitória é nossa no nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. E por último, João também disse de manhã que nós somos aqueles que temos vencido o maligno. Falei aqui que desde quando a gente abandonou aquela vida de pecado que vivíamos e viemos para a vida de paz, para uma vida de luz, para uma vida de santidade, para uma vida em conformidade com a vontade de Deus, nós temos vencido o maligno. Todos os dias, quando a gente se coloca de pé e tenta se tornar mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem vencido o maligno. Todas as vezes que a gente ama ao próximo, ama a Deus acima de todas as coisas, a gente tem vencido o maligno. Todas as vezes que a gente dobra o nosso joelho e renova a nossa esperança de que em breve nós veremos o nosso Senhor face a face, nós temos vencido o maligno. Então, se nós que estamos dentro da igreja esquecermos quem nós somos, não faz sentido, nós perderemos a nossa identidade. Então João vem exortando a igreja, e ele de manhã falou: olha, lembre-se de quem vocês são, lembre-se do que vocês têm reservado nos céus, lembre-se do que Jesus já fez por vocês, lembre-se de quem vocês eram e de quem vocês são hoje. Com certeza não tem ninguém aqui perfeito, porque se tivesse já estava no céu. Aqui não tem ninguém perfeito, inclusive eu não sou. Mas com certeza, se avaliarmos a nossa vida de quem éramos e quem somos hoje, com certeza teremos o que dizer. Ó, Jesus mudou isso na minha vida, Jesus melhorou isso na minha vida, eu tenho melhorado nisso, eu tenho mudado aquilo. Com certeza todos nós teremos algo para compartilhar das bênçãos e da mudança de Deus em nossa vida. Alguns mais, outros menos, alguns com mais facilidades, outros com menos facilidade. Mas a verdade é que não existe ninguém que tenha conhecido o Senhor Jesus e que não tenha tido a sua vida transformada, impactada. Então foi isso que a gente estudou de manhã. E aí João agora, ele sai de uma exortação positiva e ele vai para uma exortação negativa. Ele sai do relacionamento que nós temos com Deus para o relacionamento que nós devemos ter com o mundo. Então ele vai fazer um paralelo. Se por um lado Deus é luz e nós devemos andar na luz, se por um lado
Deus é a verdade, nós devemos andar na verdade, se por um lado Deus é o nosso Pai e nós como filho devemos imitá-lo e obedecê-lo, João vai mostrar que o mundo, ele anda exatamente na contramão de tudo isso, e que nós como filhos de Deus devemos fugir do mundo. Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, também já havia falado algo parecido. Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago já havia dito isso. O salmista, no Salmo 97, versículo 10, diz assim: vós que amais o Senhor, detestais o mal. Então, se a gente ama o Senhor, a gente tem que odiar aquilo que é mal. Já disse isso aqui na igreja. Se a gente ama a vida, a gente tem que detestar o aborto. Se a gente ama a criação de Deus, a gente tem que detestar toda e qualquer agressão contra um ser humano. Se a gente ama o casamento, que foi uma instituição, segundo nós cristãos, estabelecida por Deus, a gente tem que detestar o divórcio, o adultério. Então amor e ódio, parece difícil falar isso, é até complicado dentro de uma igreja, mas amor e ódio andam lado a lado. Se eu amo a Deus, eu tenho que detestar o meu pecado e me afastar dele. Se Deus é luz, eu tenho que fugir e odiar as trevas. Então esse é um paralelo que João está fazendo a todo momento, e é com base nesse paralelo que a gente vai meditar nessa noite. Vamos lá, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente volta. João, como eu disse, com muita seriedade, ele vai direto ao ponto e diz: olha, eu preciso fazer uma advertência, eu preciso chamar a atenção de vocês, eu preciso alertá-los de algo muito perigoso. Não amem o mundo. E a palavra amor aqui no original é a mesma palavra amor do versículo 10, quando João diz: aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Ele está falando de um amor leal, de um amor de comunhão, de um amor que cria vínculo, de um amor que cria laços. Então ele está dizendo: olha, não ame o mundo, não crie vínculos com o mundo, não seja leal ao mundo, não se apaixone pelo mundo, não entregue a sua vida, o seu vigor ao mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. E aí a gente deve parar aqui rapidamente para fazer a seguinte consideração: nós devemos amar o mundo em seguinte sentido: o mundo, criação de Deus, natureza, os animais, o ser humano, devem ser amados sim por nós. Quando Jesus, João, o apóstolo Tiago e outros escritores da Bíblia tratam do mundo de forma maligna, eles estão falando do sistema que conduz esse mundo, do sistema que impera nesse mundo. O próprio João, no capítulo 3, que a gente vai ver mês que vem, ele vai dizer assim, capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É claro que o João não está falando do mundo criação de Deus, criatura de Deus, os filhos de Deus, porque nós estamos no mundo, então o mundo inteiro não está no maligno. Até porque o próprio apóstolo João, quando escreve o Evangelho de João, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então ele não está falando do mundo criação, ele não está falando do mundo eu e você, ele está dizendo que a gente deve odiar e fugir do sistema mundano de valores, de pecado, de corrupção, de depravação, de maldade, de ódio que impera na nossa sociedade. Qualquer um, basta olhar para a sociedade e vai ver. Jesus, lá no Evangelho de João também, só que no capítulo 12, lá atrás, diz que Satanás é o príncipe deste mundo. João capítulo 12, no verso 31, Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então Jesus está falando de que mundo? Do mundo que ele veio salvar? Claro que não. Ele está falando desse mundo que se levanta contra tudo aquilo que é a imagem de Deus. Ele está falando desse sistema do mundo que impera contra a vontade de Deus. Outro texto, em Lucas, no capítulo 16, Jesus vai dizer que aqueles que não o confessam como Senhor e Salvador são filhos do mundo. Lucas 16, então Jesus faz distinção. Lucas 16, versículo 8, diz assim:
e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo, Jesus diz, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então Jesus deixa claro que no mundo existem os filhos do mundo e os filhos da luz, aqueles que confessam Jesus e aqueles que não confessam. O mundo, irmãos, como eu disse, é um sistema que não conhece a Deus e que faz questão de odiá-lo. No capítulo 3 desse texto que a gente está estudando, versículo 1, João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, vede que grande amor Deus nos tem dado. Aí ele diz assim: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos ama de tal maneira que nos chama de seus filhos. Aí ele segue e diz assim: e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Ou seja, o mundo não conheceu Jesus, o mundo não nos conhece, o mundo não nos ama, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue, o mundo peleja a todo momento contra a nossa vida e contra aquilo que a gente entende ser uma vida saudável. Então cuidado, irmãos, não é para odiar o próximo, tá? Não é para odiar a natureza, não é para odiar a criação de Deus, mas é para tomar cuidado com o mundo que a todo momento tenta nos seduzir e nos fazer se render a ele. João provavelmente, segundo alguns teólogos, está falando e escrevendo para um grupo de pessoas, incrivelmente, que apesar de fazerem parte da igreja, estavam amando mais o mundo do que Deus, já estavam se caracterizando com o mundo e se esquecendo de Deus. João está escrevendo para esse tipo de gente. João não está falando para pessoas que de forma inesperadas tropeçaram e vieram a cair, que falharam. João está falando para pessoas que têm um estilo de vida e que já entregaram o seu coração de tal maneira ao mundo que o seu coração pertence ao mundo. É desse tipo de gente que João está falando. Agora, uma coisa bem interessante em avaliar aqui é que na época que João escreveu essa carta, a sociedade era extremamente corrupta, a sociedade era extremamente envolvida com práticas horríveis, erradas, muito parecida com a nossa. Mas João diz assim: não amem o mundo. João não diz fujam do mundo, se excluam do mundo, parem de ter contato com todo mundo. João não manda ninguém aqui ser monge, João não manda ninguém para um monastério, João não manda você parar de ter relação com seus familiares que não são cristãos. Ele não fala isso. Pelo contrário, de manhã nós falávamos isso. Os cristãos têm que ser incentivados a continuar a ter relacionamento com seus familiares, com seus amigos, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, com aqueles que não são crentes. Nós temos que ter, para sermos luz, para sermos influência, para sermos boas referências, para falarmos do amor de Deus. João não diz: olha, fujam do mundo, se isolem do mundo, não falem com ninguém. Ele diz: não amem o mundo, não amem o mundo. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, lá no Evangelho de João, Jesus não pede que o Pai nos tire do mundo. Olha o que Jesus diz para o Pai, João 17,15: não peço, Jesus está orando, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então Jesus nunca quis, irmãos, que a gente seja isoladão, que nós sejamos diferentão, que a gente não fale com ninguém, que a gente seja carrancudo, que a gente seja mal educado. Pelo contrário, somos o sal e a luz deste mundo, e se não estivermos nele, como haveremos de fazer diferença para aqueles que precisam? Então percebe isso, não amem o mundo, mas ele não diz fujam do mundo, ele não diz cruzem os braços e deixem o mundo pegar fogo, deixa o circo pegar fogo, vai de mal a pior, que se matem mesmo, que se droguem, que se prostituem, eu já sou salvo, vou cruzar meu braço, porque eu não posso amar o mundo. Não, irmãos, nós somos aqueles que têm que abrir a boca contra a injustiça, contra a perversidade, contra o terrível rumo que esse mundo tem tomado. Então não amem o mundo, vivam no mundo, transformem o mundo, brilhem nesse mundo, sejam luz nesse mundo, sejam sal nesse mundo, sejam diferentes, porque é para isso que fomos chamados. Porque senão, que diferença há entre nós e aqueles que não conhecem Jesus? Não vai haver diferença nenhuma. Então, irmãos, é necessário que a gente perceba isso, e é necessário que haja uma mudança interna. Às vezes a gente fala de amar o mundo, e a pessoa acha que pelo fato de, às vezes, colocar um terno e gravata, colocar a Bíblia debaixo do braço, isso significa que ela não ama o mundo. Mas cuidado, o amor ao mundo pode ser muito mais sutil do que a gente imagina.
A pessoa pode botar terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço e por dentro ser um sepulcro caiado. A pessoa pode nunca ter adulterado, mas cobiça ardentemente a mulher do próximo. A pessoa pode nunca ter matado, mas odeia de tal maneira que se pudesse matava o próximo. A pessoa pode nunca ser rico, mas cobiça de tal maneira a riqueza que se pudesse faria de tudo para ser rico. Então cuidado, não amem o mundo, é mais do que aparência, é coração, é de dentro para fora, é mais do que se vê, é o que se sente, é o que se passa por dentro. Porque você pode ter uma capa de crente, pastor, nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei, nunca fui ganancioso. As pessoas sabem, as pessoas me conhecem, mas como anda o nosso coração? Como anda a nossa mente? Como anda os nossos olhos? Vamos falar sobre isso na frente. Então, irmãos, o amor a Deus e o amor ao Pai não podem coexistir com o amor ao mundo. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão amar um e vão odiar a outro. Ou vocês vão fazer o serviço bem para um e mal para outro. Não dá para ter dois senhores no nosso coração, certo? Então, o mundo pecaminoso é totalmente diferente do nosso Pai. E se amamos a um, automaticamente anulamos o amor que temos pelo outro. Vamos seguir? 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do próprio mundo. Então, querido, João agora traz 3 características. A ideia principal é: tudo que vem do mundo não agrada a Deus, tudo que vem do mundo procede do inimigo das nossas almas, tudo que vem do mundo não agrada ao Senhor Deus. Então aquilo que tem origem no mundo não deve ser aquilo que ocupa o nosso coração, mas aquilo que provém de Deus. E aí João apresenta 3 categorias de pecado. Ele diz que os 2 primeiros são concupiscência da carne e dos olhos. Esses 2 primeiros são desejos pecaminosos, desejos da carne e desejos dos olhos. O último, que é a soberba, é um comportamento pecaminoso. Então os 2 primeiros são desejos, o último é comportamento. Os 2 primeiros são pecados internos, é o desejo da carne e o desejo dos olhos. O terceiro, a soberba, é um pecado externo. Todo mundo vê quando o cara é soberbo, arrogante, prepotente. Todo mundo vê. Os 2 primeiros vivem dentro da própria pessoa e habitam nela. É o pecado da carne e o pecado dos olhos. O terceiro influencia o próximo, influencia aqueles que estão à nossa volta, porque diz respeito à soberba da vida. Então, de forma breve, a concupiscência da carne, ela é algo que nos ataca de dentro para fora. É a nossa carne militando contra o espírito. Estudamos isso sexta-feira, lá na casa de Tânia. Falamos sobre isso. A concupiscência da carne é a nossa carne corrupta nos inclinando a desejar tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que satisfaz os nossos apetites físicos, carnais, mas que desagradam a Deus. Estudamos isso em Gálatas capítulo 5, quando diz do fruto da carne. Então, a concupiscência da carne, guarde isso, ela ataca a gente de dentro para fora, ela nos impulsiona a desejar aquilo que não convém, para satisfazer a carne. E você preste atenção, coisas boas podem ser pervertidas em coisas ruins. Por exemplo, comer não é pecado, mas glutonaria é. Dormir não é pecado, mas preguiça é. Ter relação sexual não é pecado, mas fornicação é. Adultério é. Então, a carne pode, de forma sutil, transformar algo que é bom em ruim, pegar algo que é bênção de Deus e perverter. Então essa é a concupiscência da carne, ela nos ataca de dentro para fora. A concupiscência dos olhos é o contrário, nos ataca de fora para dentro. Um teólogo diz que a concupiscência dos olhos é aquele camarada ou aquela pessoa que não consegue olhar nada sem querer, não consegue olhar nada sem desejar, tudo quer, não pode bater o olho que quer, sabe, o pidão, o olho grande, o famoso olho grande. E o problema é que esse desejo geralmente está envolvido com coisas pecaminosas. A Bíblia diz que os olhos são a janela do nosso corpo, a janela da nossa alma. A Bíblia diz isso. E os nossos olhos rapidamente se perdem. Não sei você, eu falo por mim, conheço os meus pecados, conheço as minhas fraquezas, as minhas limitações. E os nossos olhos, se a gente não controlar, eles se perdem. Rapidamente você se pega desejando, olhando, vendo, cobiçando aquilo que não deve.
aquilo que não é de Deus, porque os nossos olhos são rápidos. Às vezes a gente até segura a língua, às vezes a gente até segura o corpo, mas os olhos, quando a gente percebe, já estão olhando e cobiçando aquilo que não convém. Então cuidado com isso, vigie os seus olhos. Rápidos exemplos: Eva viu e pecou. A mulher de Potifar viu José e queria adulterar. Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, viu que eram bonitas e foi morar no meio da perdição. Davi viu Betseba e pecou. Então, irmãos, vigie os seus olhos, eles são mais terríveis do que você possa imaginar. Nós temos vários exemplos na Bíblia. As pessoas olharam e o pecado começou pelo olho. Começa aqui, ó, vai para a mente, desce para o coração e toma conta. Toma conta, então vigie os seus olhos. E por último aqui, a soberba, ela envolve aquilo que eu disse: arrogância, prepotência, vanglória, pessoas que se exaltam por causa de coisas terrenas, riqueza, posição social, inteligência, poder, joia, carro, casa, coisas que a traça vai roer, coisas que o ladrão vai roubar, pessoas que se acham ou se permitem se tornar soberbos por causa dessas coisas que não valem de nada. Nu viemos ao mundo, gente, nu voltaremos, nada trouxemos, nada levaremos, a não ser a presença do nosso Senhor Jesus, nada. Então essas três categorias, elas não provêm do Pai. Então ele diz: esses três não procedem do Pai, ou seja, elas procedem do autor do pecado, elas procedem do inimigo das nossas almas. Jesus, lá em João de novo, só que lá no Evangelho, no capítulo 8, traz uma ideia bem parecida com essa. João 8, 47, Jesus diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então João diz: olha, se vocês fossem de Deus, vocês me dariam ouvido, vocês prestariam atenção no que eu estou falando, vocês se submeteriam ao que eu estou dizendo, mas vocês me dão ouvido porque vocês não são de Deus. Então, mais uma vez, Jesus fazendo um paralelo daqueles que são de Deus e daqueles que são filhos do mundo. 17, para a gente caminhar para o final. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João termina nos trazendo à memória, irmãos, que a gente precisa perceber que a nossa existência é passageira, que a nossa vida é breve, que a nossa vida é frágil, que a nossa vida é como um sopro, hoje cheio de saúde, amanhã sem, hoje cheio de vida, amanhã não mais, hoje de pé, amanhã quem sabe prostrado, hoje em segurança, amanhã infelizmente podemos passar por um acidente, por um assalto, por uma maldade do mundo, por uma investida de um homem sanguinário. Então o que tem que ficar gravado na nossa memória é a nossa existência passageira. E assim como a nossa existência passageira, os prazeres desse mundo, os desejos desse mundo, aquilo que hoje é bom, aquilo que hoje satisfaz, também vai passar. E passa tão rápido que quando a gente percebe, a gente já está se arrependendo. Quando a gente percebe, só serviu para criar problema para a nossa vida. Então João termina chamando a nossa memória isso: olha, cuidado, o mundo passa, a beleza desse mundo passa, e quando a gente percebe, a gente está envolvido nas trevas. Muitos maridos, né? Mulheres também, às vezes deixam o seu companheiro por uma beleza externa, olham para uma mulher ou olham para um homem e veem uma beleza externa e se deixam levar. Só que a gente se esquece que a beleza passa. Às vezes olhamos para o dinheiro e se deixamos levar pelo dinheiro, só que a gente esquece que o dinheiro passa. Tudo passa. E aí? Lembra das palavras de Jesus que diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem reservado vai servir para quê? Nesse contexto, Jesus disse: olha, um homem fez um celeiro e arrecadou toda a sua riqueza, e ele tinha tanta coisa que não dava para guardar, ele derrubou, fez um celeiro maior ainda. E aí Jesus diz: louco, de que te adianta tudo isso? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a pergunta é:
De que adianta a beleza desse mundo? Vai passar, irmãos. Vai passar. E quando a gente menos perceber, entregamos grande parte da nossa vida com bobagem. Desperdiçamos grande parte da nossa vida olhando para o externo, quando na verdade deveríamos estar preocupados com o interior. Gastamos grande parte da nossa vida. É claro que a gente deve se preocupar com o externo. O corpo é templo do Espírito Santo. Mas gastamos um monte de esforço, neuroses, tentando ser externamente perfeito, porque o mundo prega a perfeição. Mas quando na verdade o que Deus quer é um coração quebrantado, sincero e humilde. Porque o mundo passa. O mundo não é permanente, irmãos. Esse sistema passará. Tudo isso que impera aqui vai passar. O mundo deixará de existir. Mas de forma muito gritante, João diz: se por um lado o mundo passa, os filhos de Deus, esses têm a vida eterna. Se por um lado os pecados passarão, a corrupção vai passar, a soberba vai passar. Se por um lado a maldade vai passar, a fome vai deixar de existir, a maldade, a indiferença, a opressão vai deixar de existir. Se por um lado toda lágrima vai ser colhida, o riso vai sobrar em nossos lábios, os filhos de Deus viverão eternamente. E João ele diz: aquele que guarda, ou melhor, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, existe aqui uma condição: para viver eternamente é necessário fazer a vontade do Pai. Que diferença, irmãos? Às vezes a gente pode olhar para o mundo, sei lá, e às vezes se sentir inferior, e às vezes se sentir um pouco oprimido, um pouco perseguido, ou falar: será que vale a pena mesmo isso tudo? Esse negócio de servir a Jesus? Será que vale a pena mesmo essa história toda? É tão difícil, a gente tem que abrir mão de tanta coisa. Quando isso vier à tua memória, quando esse tipo de pensamento vier ao seu coração, lembre-se: o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente, porque Ele vive. Se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele vive, e se Ele vive, temor não há. Ele vive, e disse que um dia voltará para me buscar. Ele vive, e o mundo passa. De certa forma, queridos, o nosso mundo não é diferente do mundo de João. Vivemos um mundo terrível, aonde a violência, imoralidade, suborno, engano, maldade, inimizades crescem a cada dia. Diante disso, o que nos resta fazer? Servirmos ao nosso Senhor e fazermos a diferença nesse mundo. Servirmos ao nosso Senhor e lembrarmos: não amem o mundo, mas transformem o mundo. Não amem o mundo, mas amem as pessoas que estão presas a esse mundo. Não amem o mundo, mas façam a diferença onde Deus te enviar, porque o mundo é criação dele. A vontade de Deus não é uma coisa que a gente deve viver uma vez ou outra, só domingo quando vem na igreja. João diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando o homem e Deus se unem, e nós, de forma muito humilde, fazemos a vontade do Pai, pode ter certeza, irmãos, a nossa vida será de paz, de graça. E ainda que o mundo passe, eu não estou nem aí, porque a minha esperança está no Senhor Jesus. Ainda que o mundo passe, nada me abalará. Vou fazer 3 aplicações e a gente vai terminar. Primeiro, fica claro a incompatibilidade do amor ao mundo e o amor a Deus. Não dá para viver uma vida dupla, tá, irmãos? E aí eu queria chamar a atenção de você que está aqui hoje. Não dá para viver sendo crente domingo e sendo do mundo de segunda a sábado. Não dá para dizer que ama a Deus domingo, levantar a mão e chorar no louvor, e de segunda a sábado rolar no pecado, se deleitar no pecado. Ninguém está te chamando para ser religioso, bitolado, fariseu. Ninguém está te chamando para isso. Mas eu estou te dizendo que, segundo a Bíblia, não dá para ter uma vida dupla, não dá para ser incoerente, não dá para ser hipócrita. Podemos errar, podemos falhar, podemos deslizar, escorregar, e quem sabe às vezes até se afastar durante um tempo, mas não dá para amar os dois, não dá. Uma coisa vai excluir a outra, e melhor é que amemos ao Pai, melhor que amemos ao Pai. Segunda, o amor ao mundo simboliza
a carne, o nosso velho homem e o nosso desejo de satisfazer as nossas vontades. O amor a Deus simboliza o novo homem, a nova criatura e o Espírito que habita em nós. E hoje sabemos que somos filhos de Deus e fazemos a vontade do nosso Pai. Terceiro, para terminar, já falei também, só para gravar, você percebe a transitoriedade do mundo. O mundo passa, o mundo é transitório, o mundo é passageiro, mas em compensação você percebe que as coisas de Deus são eternas. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que essa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, produzirá para nós um peso eterno de glória. Que nós não nos atentamos para aquilo que vimos, porque aquilo que vemos é passageiro, mas nós fitamos os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que não vimos. O próprio Jesus disse: bendito aqueles que não viram. Então, irmãos, cuidado com o que a gente vê, porque o que a gente vê hoje é transitório, mas o Senhor Jesus é eterno. Amém? Eu vou orar. Enquanto isso, peço que os oficiais cheguem aqui na frente, louvor também, para que a gente possa fazer a ceia.